Bom, pessoal, começamos então o nosso segundo momento, nossa segunda aula sobre arquivologia. Primeiro bloco, primeira aula, a gente falou das noções básicas, noções gerais do que é arquivologia, do que a arquivologia trabalha e alguns conceitos de arquivologia. Agora a gente vai entrar e trabalhar algumas classificações pertinentes, e aqui a gente já vai ter classificações que são cobradas, né? Tem uma frequência bastante grande de cobrança em alguns editais. Classificação simples, básica, inicial que a gente tem é entre arquivo público e privado. Quando a gente fala de arquivo público, a gente fala dos arquivos provenientes de órgãos públicos. Esse que você vai ser chamado logo você vai estar trabalhando, arquivo público, tá? De órgão público. E aí as perguntas podem vir no sentido das três esferas, dos três poderes, tá? O que tem que tomar cuidado aqui? Todo mundo sabe a diferença de executivo, legislativo e judiciário, federal, estadual, municipal, certo? O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Existe pegadinha no sentido de município judiciário, arquivo judiciário municipal. Não existe, né? Não existe judiciário no município. Então, quer dizer, apesar de ser questões cobradas em arquivologia, elas vêm do lado de outra matéria, lá do direito, né? Do direito administrativo. Mas aí tem que ficar ligado, tá, gente? Então, eu não tenho no judiciário municipal. Essa é uma pegadinha que acontece. Uma segunda pegadinha que acontece de arquivos públicos é o arquivo do TRE. O TRE é o quê? Federal ou estadual? Judiciário, beleza, mas é federal ou estadual? Toma cuidado, porque o E do TRE é eleitoral. Então, quando a gente fala de documento do TRE, nós estamos falando da esfera federal, tá? Essas são as duas pegadinhas nas três esferas que eu já vi até hoje, os três poderes e três esferas, ok? Quando a gente vai para os privados, nós temos três níveis de privado: o institucional, comercial e pessoal. O institucional seriam aquelas grandes grupos, um grupo grande, aliás, que não tem necessariamente uma finalidade lucrativa. São as associações, né? A gente tem, por exemplo, aqui em Santa Catarina, as universidades comunitárias. É um institucional. A gente tem aqui em Florianópolis o Colégio Catarinense, é institucional. Se você pega um clube, uma associação, ele é institucional. Ele não é comercial ainda. O que é comercial? São as empresas de um modo geral. Aqui do 01 entraria como comercial, por exemplo. Tá? E o pessoal é o meu, é o teu. Bati aqui no microfone, desculpa, gente. É o meu, é o seu. É o pessoal, de pessoas propriamente dito. Tá legal? Aí, se a gente pegar, por exemplo, aí vai vir questões desse nível, tá? Um aluno do Instituto Estadual de Educação. Funciona aqui em Florianópolis, ali na Mauro Ramos. Ele leva para casa, quer dizer, não sei se ainda leva, na minha época levava, né? O boletim de notas. Esse aluno está levando para casa esse boletim de notas. Esse boletim de notas, como é que eu classificaria nessa classificação? Ele é privado, pessoal, porque é daquele aluno que está levando para casa o boletim de notas, certo? Agora, o boletim de notas deixou o correspondente registro lá na escola, lá no Instituto Estadual de Educação. Como é que eu classifico aquele? É Instituto Estadual de Educação, então é estadual. Então ele é público estadual, ok? Só toma cuidado porque algumas escolas podem ser classificadas como institucionais. Mas como o Instituto Estadual é uma escola estadual, nesse caso, né? Eu classificaria como estadual, portanto, tá? Essa é uma primeira classificação. Agora, algo que é recorrente em concurso público e normalmente ele vem listado nos editais é o que vai caracterizar um documento como sendo de arquivo. Um termo mais técnico, realmente. E diferenciá-lo dos outros conjuntos documentais, como, por exemplo, a gente já falou que existe museu, que existe biblioteca, que existe aqueles documentos que não são necessariamente documentos de arquivo. E aí eu estou falando para vocês dos princípios. Os princípios da arquivologia, eles determinam o que de fato caracteriza um documento de arquivo. E dos princípios da arquivologia, nós temos um primeiro princípio, que ele é o mais importante de todos, que é o princípio da proveniência ou respeito aos fundos. Sinônimo aqui. Esse é o princípio maior, o master, digamos assim, da arquivologia, tá? O princípio da arquivologia, ele traz pra gente um primeiro princípio, né? O princípio da proveniência ou respeito aos fundos, ele traz pra gente o primeiro princípio, onde ele determina que os documentos eles devem ser agrupados da sua origem, do seu modo. Eu não posso misturar documentos. Respeito aos fundos, respeito aos fundilhos, para fazer essa brincadeira, tá? O que o princípio de respeito aos fundos
Aliás, primeiro, passar um pouquinho por cima de cada um deles, depois a gente aprofunda, tá? Eu tenho o princípio da organicidade, que vai falar que os documentos têm que refletir a estrutura da organização. Eu tenho o princípio da unicidade, que vai falar que o documento basta um. E o princípio da cumulatividade, que determina que os documentos eles são gerados e acumulados naturalmente à medida que você desenvolve as suas atividades. Tá? Esses são os 4 princípios mais comuns de serem cobrados. Aí eu tenho o princípio da ordem original e o princípio da indivisibilidade, que eles são consequências do princípio do respeito aos fundos, ok? E o princípio da territorialidade, que ele é menos cobrado em concurso público. Bom, falar então do princípio da proveniência a respeito aos fundos. Ele é muito utilizado quando você tem, se a gente pensar em termos de órgão público, fica mais interessante de lembrar, tá? Quando você tem a extinção de alguns órgãos e aquela atribuição que o órgão extinto fazia vai para um outro órgão que ficou responsável por desempenhar aquela atividade. Então, por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. A Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina é hoje uma junção de 4 órgãos antigamente. Eu tinha o DETER, eu tinha o DEINFRA, eu tinha a Secretaria de Infraestrutura, eu tinha o DOH. Os 4 juntaram na Secretaria de Infraestrutura. E aí juntou toda a documentação. Os projetos, as plantas, as fichas funcionais. Pegar a parte funcional. A documentação das pessoas, se elas estivessem organizadas de um modo diferente em cada um desses órgãos, eu não poderia agora juntar. Não poderia agora mudar isso, tá? O que o princípio da proveniência a respeito aos fundos fala? Eu vou respeitar. Não vou misturar documentos de origens diversas, de fundos diversos, tá? Então, o princípio da proveniência, ele fala que como ele tem que refletir o funcionamento da organização no momento da sua geração, eu não posso depois mudar isso. Eu não posso alterar. Então eu tenho que manter daquela forma. Tá? Por isso que a gente chama de princípio de respeito aos fundos. O que é um fundo? Fundo é um conjunto documental. Então, lá atrás, ainda há pouco, né, na aula passada, eu comentei que o documento de arquivo, aliás, que arquivo poderia designar uma unidade documental, um conjunto de documentos, ou poderia um móvel ou um espaço físico. Então, quer dizer, esse conjunto de documentos eu posso chamar também de fundo. Então, o fundo de arquivos do 01 são todos os documentos do nosso curso. O fundo de arquivos da Polícia Federal são todos os documentos da Polícia Federal, certo? Pois bem, o fundo ele pode ser classificado como fundo aberto e fundo fechado. Qual é a diferença? O fundo aberto é o fundo que ele ainda recebe documentos. Então, a atividade ainda está sendo executada, ok? O fundo fechado não recebe mais documentos. Significa que a atividade deixou de existir. A atividade já se extinguiu. Essa é a diferença básica dos dois, ok? Então, fundo aberto continua gerando documentos, fundo fechado deixou de gerar documentos, não traz mais documentos. Independente de ser fundo aberto ou fundo fechado, aliás, antes disso, né, fundo aberto recebe documentos. Eu já vi questões perguntando relacionado à atividade. O fundo de arquivos da Polícia Federal, ele é um fundo aberto porque a Polícia Federal ainda exerce suas atividades. Ok, isso é verdade. Mas não é porque deixou de exercer atividade que tornou-se um fundo fechado. Como assim? Imagina vocês que saiu o edital da Polícia Federal. A gente vai lançar um curso para você, direcionado, de acordo com a banca, de acordo com o edital. Perfeito, para fazer você conseguir a sua vaga. Bom, passou o concurso. A gente fez lá a avaliação da prova, a gente ajudou a corrigir a prova, encerrou, não tem mais. Só que talvez ainda esteja algum documento tramitando administrativamente. Então, por mais que a atividade do curso tenha encerrado, eu ainda tenho um documento tramitando. Então, o fundo ainda é aberto. Entendeu? Agora, fundo fechado, significa que a atividade, então, encerrou? Não necessariamente. Ok? Significa que ele não recebe mais documentos para ser fundo fechado. Porque se a atividade deixou de encerrar, mas tem documento tramitando, o fundo ainda vai ser aberto. Ok? Recapitulando, isso aqui é meio enrolado mesmo, tá? Fundo aberto, recebe documentos. Fundo fechado, não recebe mais documentos. Aí, relacionado à atividade geradora, não dá para a gente ter base nesse sentido.
Se a atividade ainda acontece, obviamente fundo aberto. Agora, se a atividade já foi encerrada, não existe mais, não dá para a gente necessariamente categorizar como fundo aberto ou fechado. Vai depender se ele vai ou não receber documentos, tá? Mas voltando ao princípio maior, princípio da proveniência ou respeito aos fundos, então você vai respeitar os fundos, você não vai misturar fundos, fundos de origens diversas, ok? Você respeita cada um com seu fundilho, cada um com seu jeito, cada um com seu modo. Segundo princípio, princípio da organicidade. O princípio da organicidade, aliás, vamos pegar os princípios que decorreram do princípio da proveniência primeiro. Princípio da ordem original. O princípio da ordem original, ele fala que você vai não só não misturar, como o princípio da proveniência defende, mas você não vai alterar a ordem. Então, por exemplo, lá na Secretaria de Infraestrutura, se o DETER organizasse os documentos das pessoas, dos seus engenheiros, por ordem alfabética, e o DINFRA organizasse por data de admissão, agora eu olho na Secretaria de Infraestrutura, vou fazer do meu jeito, vou organizar por lotação. Não pode. Você tem que manter a ordem original. Por quê? Porque ele tem que refletir o funcionamento do órgão, o órgão que já existiu. A partir de agora, eu posso fazer diferente, mas eu não posso mexer naquele fundo que já é um fundo fechado. Tá? Então, a ordem original tem que ser mantida. Princípio da ordem original, você mantém a ordem original sem adulterar a ordem original. Ok? Outro princípio que decorre do princípio da proveniência é o princípio da indivisibilidade e integridade arquivística. Então, além de não juntar, não alterar a ordem, você não vai mexer na composição. Você não vai tirar documento, não vai fazer mutilação, não vai se fazer dispersão. Você não vai adulterar aquela massa documental. Por quê? Porque já foi estabelecido lá atrás o modo de guardar o documento. Esse modo de guardar o documento já foi divulgado. Se eu mudar agora, tirar um documento daqui e botar em outro lugar, daqui a pouco a gente perde e não acha mais, tá? Então, o princípio da ordem original, você não muda a ordem. Princípio da indivisibilidade e integridade arquivística, você não adultera aquele fundo, não tira documento, não coloca documento indevidamente. Deixa como tá, ou seja, respeito aos fundos, ok? O princípio da proveniência, o respeito aos fundos é o maior dos princípios e tem dois que decorrem deles. Vamos então agora para o princípio da organicidade. Lembra que no princípio da proveniência, ele tem que refletir a organização? Tem que refletir a organização de quem gerou? Pois bem, o princípio da organicidade trata exatamente disso. Quer ver só? Imagina você colocar uma venda no seu olho e te levar para dentro dos arquivos de uma entidade, de um órgão, de uma empresa, aleatoriamente. Eu vou te dar 15 minutos, eu tenho certeza que em menos de 15 minutos você vai dizer qual é a finalidade administrativa dessa empresa. O que ela faz? Se ela é uma escola, se ela é um hospital, se ela é um mercado, se ela é... Enfim, você vai ver por quê? Por causa dos documentos gerados. Lembra que o documento de arquivo, à medida que ele é gerado a partir da atividade, então à medida que você realiza a atividade, você gera documento. Lá na Secretaria de Infraestrutura, onde eu trabalho, a gente tem contratos de pavimentação de rodovias, a gente tem contratos de projetos de rodovia, a gente tem contratos de obra de arte especial, as pontes, de manutenção, de construção. Quer dizer, você vai perceber esses contratos, é uma empresa, uma construtora, né? Uma empresa que trabalha, um órgão que trabalha com uma construtora. Então, o princípio da organicidade. Você vai manter uma relação orgânica com o gerador. Se a gente for na sua casa, pegar os documentos, eu espero conseguir observar que você é aluno, que você estuda, porque você tem anotações. Tem, né? Se não tem, vai fazer a anotação que você precisa estudar. Fazer questões, fazer mapas mentais. É isso que vai fazer você passar, meu caro. O princípio da organicidade trata disso. Então, ele vai refletir o funcionamento, ele vai refletir as relações do órgão produtor, tá? Princípio da organicidade. O princípio da unicidade, ele é bem simples e bem objetivo. O que é o princípio da unicidade? Basta um. Aquela empresa de telefonia que eu comentei com você, se você entrar no Procon, uma reclamação no Procon, se você levar um contrato que você fez com a empresa, ou levar 5 cópias desse contrato, muda alguma coisa? Não, basta um. Um documento já tem um valor, e esse valor não soma. O show, que você comprou o ticket de entrada, o ingresso, se você fizer várias cópias desse ingresso de entrada no show, vai te dar um melhor lugar? Você vai para a área VIP? Não. Um só já entrou, os outros não vão passar. Por quê? Porque já
já deu acesso, já validou. Entende? Então basta um. Isso é o princípio da unicidade. Então todo documento deve ser gerado, em regra, um único. Esse é o princípio da unicidade. Por que você faz mais de um documento? Às vezes por uma função administrativa, né? Você vai fazer um contrato com uma empresa, fica uma via com a empresa, outra com você. Às vezes fica mais de uma via com a empresa porque ela faz caminhos diferentes administrativamente falando. Então, por vezes, é necessário fazer mais de um documento numa prática administrativa. Mas em função do valor administrativo, do valor legal, basta um documento para validar. Mais de um não garante que o valor vai aumentar. Tá, professor, isso é óbvio, né? Isso não é sempre assim? Isso é sempre assim para documentos de arquivo. Se a gente pegar aqueles outros conjuntos documentais, biblioteca, por exemplo. Se uma biblioteca de uma universidade, da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, ela tem um livro só de direito constitucional. Atende? Não atende. É interessante que ela tenha vários livros, vários da mesma versão para de fato. E aí ela amplia o seu valor, certo? Se você vai comprar uma camisa, você pega uma nota de 10 reais, uma nota de 20 reais, você consegue comprar essa camisa? Muito dificilmente, não. Talvez, né? Nas brusinhas, na Shopee, na Shine. Agora nem mais, né? Taxaram tudo. Enfim. Não consegue. Mas com várias notas de 20 reais, de várias notas de 10 reais, você já consegue comprar, certo? Então, ali soma valor. Mas na arquivologia não soma. Basta um. Princípio da unicidade, portanto, basta um documento. O princípio da cumulatividade, ele também vai trazer essa antítese entre arquivo e biblioteca, por exemplo. O princípio da cumulatividade, ele fala que você vai acumular documentos de modo espontâneo, natural, à medida que você desempenha a atividade. Como é que uma empresa faz para reduzir a produção de documentos de arquivo? Parando de trabalhar. Como é que aqui no 01 a gente faz para reduzir a produção de documentos de arquivo? Não vendendo mais curso. Quer dizer, legal isso, né? Então você naturalmente, à medida que desempenha a atividade, você gera documento. À medida que você estuda em casa, faz as suas anotações, você está gerando documentos de arquivo. Tá? Então isso é algo natural. Diferente de uma biblioteca, por exemplo. A sua biblioteca de estudos, como é que está? Tem os livros suficientes? Ah, não tenho, professor. Eu preciso comprar mais. Você vai lá e compra. Ou seja, de modo artificial, você amplia a biblioteca. Passei em concurso público, tá lá o nome do diário oficial, uhul, churrasco, festa. Livros de concurso público, vou me desfazer. Você consegue, pode se desfazer deles. Agora, os documentos de arquivo de um órgão, ele não pode se desfazer, tá? Então, o princípio da cumulatividade fala que é uma formação progressiva, natural e orgânica. Não dá nem para estimular e nem para reduzir essa produção, ok? E o último princípio que aparece ali é o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade é um princípio que acaba sendo pouco cobrado, né? Mas ele fala que o documento ele vai ser guardado onde ele foi produzido e não de onde ele tem o seu âmbito administrativo, de onde ele está versando, né? Por exemplo, ali na Secretaria de Infraestrutura onde eu trabalho, como eu disse, a gente trabalha com as estradas estaduais. E nós estamos pavimentando a Serra do Corvo Branco, lá em Grão-Pará. Já ouviu falar de Grão-Pará? Procura a Serra do Corvo Branco, em Grão-Pará. Lugar fantástico para conhecer, tirar as férias, hein? Primeiras férias de serviço público, hein? Bora lá conhecer a Serra Catarinense. Bom, a serra é emocionante, né? Ela ainda está em pavimento em estado de chão e nós estamos pavimentando agora, então tem obra lá. Bom, foi feito um contrato com uma empresa que vai fazer essa pavimentação. O contrato foi feito aqui em Florianópolis, capital do estado, sede do governo, sede da Secretaria de Infraestrutura. Eu guardo aqui. Por mais que ela esteja tratando de um trajeto, de um território lá de Grão-Pará, é aqui que eu vou guardar. Princípio da territorialidade, tá? Aí tem uma exceção ali, que não se aplica a acordos diplomáticos, mas em regra, dentro de um país, dentro das atribuições, é o princípio da territorialidade, deve ser observado. Meus caros, estes princípios aqui, eles vão fazer a diferenciação entre os demais conjuntos documentais, tá? São esses princípios. E lá nos editais isso é muito comum de cobrar, por isso que eu tratei cada um deles de modo mais calmo. Quais são os outros conjuntos documentais mesmo? Arquivo, biblioteca e museu, principalmente. Aqui a galera confunde. Eu confundia muito, antes de estudar, de fato, e de forma correta. Principalmente arquivo e biblioteca. Por quê? Porque os dois têm, a maioria, o gênero textual e a maioria o suporte a papel. Tá? Bom, arquivo, a gente já falou. Conjunto de documentos criados ou recebidos por instituição ou pessoa no exercício da atividade
e preservado para garantir a consecução do objetivo. Ou seja, eu posso dizer que ele tem uma finalidade, uma função administrativa. Arquivo, beleza? Agora, biblioteca. Conjunto material, em sua maioria impresso, não produzido. A biblioteca não produz o documento, ela guarda. Ah, Silmar, mas a biblioteca tem uma editora, tem uma gráfica. Tá, não é esse produzir dessa forma, né? Não produz os livros à medida que o aluno precisa ler, por exemplo. Diferente a pegada, né? Você tem uma biblioteca em casa, você não produz os livros, e por aí vai. Produzido pela instituição que está inserida de forma ordenada para estudo, pesquisa e consulta. Ou seja, a finalidade, a função de uma biblioteca, ela é cultural. Ela é cultural, ela é acadêmica. Finalidade cultural, finalidade acadêmica. Hoje em dia está tudo mais automatizado, você não tem mais tanta essa pegada, mas no passado, meus caros, talvez alguns de vocês lembram, né? Quando eu estudava lá em Grão-Pará ainda, a gente pegava o livro na biblioteca e aí tinha um cartãozinho atrás do livro que a gente deixava com a bibliotecária. E nesse cartãozinho ficava a bibliotecária, com a bibliotecária, ela colocava na nossa fichinha lá da biblioteca. E no livro estava anotado a data que a gente tinha que fazer a devolução, né? Não sei se vocês pegaram essa época ou se em algum lugar é assim ainda. Pois bem, aquele mecanismo eu posso dizer que é um documento de arquivo. Porque à medida que o aluno utiliza, que ele vai lendo, você vai preenchendo. Agora, o livro é um documento de biblioteca, tá? Então, aquele mecanismo, ele é um mecanismo de documento de arquivo, por exemplo. Curiosidade do Silmar, né, professor? Galera, hoje em dia, a gente consegue ver o ranking de um livro, né? Se ele é bom, se ele é ruim na internet, fácil, fácil. E antigamente, década de 90, como é que fazia? Era isso que eu usava. Eu analisava, quando eu ia pegar os meus livros de literatura para ler, pegava emprestado na biblioteca, como é que estavam os empréstimos. Quer dizer, se a pessoa pegou num dia e devolveu no outro, se tem muitas empréstimos de 2 dias, que a pessoa não dava tempo de ler o livro, então o livro não era tão bom assim. Agora, quando tinha um prazo razoável de leitura de vários alunos, opa, esse parece um livro bom, né? Então eu utilizava meio como um filtro para saber qual era o melhor livro da época. Hoje em dia já nem é mais assim, né? É tudo lá no sisteminha. Mas voltando aqui então, biblioteca, finalidade cultural. Se você pegar um livro de biblioteca e comparar aqui com os nossos princípios, você vai perceber que nenhum desses princípios são adequados a uma biblioteca, né? Obviamente. E por último aqui o museu, que também é um conjunto documental, mas tem um detalhe muito importante aqui, ó. Instituição de interesse público criado com a finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjunto de peças e objetos, ou seja, eu estou falando de tridimensional. Tridimensional é um gênero que não existe na arqueologia e nem na biblioteconomia. É museu. Então, se aparecer o conceito de tridimensional, é museu, tá? De valor cultural, ou seja, o museu, tanto o museu quanto a biblioteca, tem essa finalidade cultural e acadêmica. A arquivologia é uma finalidade, é uma função administrativa, tá? Para quê? Lembra? Tomada de decisão. Guarda a informação e uso futuramente para tomada de decisão, beleza? Vamos lá então, algumas nas classificações. Uma classificação que ela é bem recorrente, aqui eu tenho 2 bancas que gostam muito de cobrar essa classificação de natureza de documentos. Uma é a FCC, é uma que mais cobra, e a outra é a Sans Gran Rio, que também volta e meia aparece perguntas dessa natureza de documentos. Na natureza dos documentos, eu vou trabalhar 5 classificações diferentes, tá? Como se eu pegasse um objeto e verificasse qual é a cor, o peso, a altura, o volume, por exemplo. Altura, volume e peso. Coisas diferentes. Cor, tá? De um documento. Primeiro ponto aqui é o formato. Quando a gente fala do formato, eu vou focar exclusivamente no suporte. Okay? Exclusivamente no suporte. Por exemplo, se eu falar para vocês, peguem um livro. Livro de quê, professor? Eu não falei o assunto dele, né? Peguem a apostila. Apostila de quê? Eu não falei o assunto, mas você sabe. E você criou uma imagem mental. Quando eu falo do livro, você sabe o que é um livro, o que é apostila? É diferente. Ou peguem a folha. O caderno. Estão anotando no caderno as dicas? É o mesmo suporte nesses 4 fatores. Livro, apostila, caderno e folha. Tudo é papel. Só que ele está configurado de um modo diferente. E eu não falei a informação contida. Não falei se é o livro de
arquivologia, se é o livro de LGPD, se é o livro do direito constitucional. Não, falei o livro, ok? Então, quando a gente remete na arquivologia somente ao modelo que o suporte está configurado, nós estamos falando do suporte. Troquei, né? Somente na forma como o suporte está configurado, nós estamos falando do formato. Formato é o modo como o suporte está configurado. Agora, só falar para vocês. Peguem as questões. Onde é que está, Silmar? Quer dizer, qual é o suporte? Todo mundo sabe que é uma questão, ok? Ou se eu perguntar, você já tem um boletim? Vocês já fizeram um boletim? Aí provavelmente alguém vai perguntar, tá, Silmar, mas é boletim de ocorrência? Boletim de notas? Boletim de desempenho? Boletim médico? Eu falei boletim. Não disse nem onde está, nem que tipo de boletim, mas é informação, ok? Quando eu remeto somente à informação, a informação mais simples, mais pontual, eu estou falando da espécie. Estou falando da espécie. Não disse onde ela está registrada. Ok? E também não disse onde ela vai ser utilizada. Por exemplo, pego um boletim. Ou então uma ata. Já fizeram ata? Lá em redação oficial, volta e meia cai ata em concurso público, né? Ou então a portaria. Alguém já tem uma portaria no nome? Uma portaria de convocação, hein? Portaria linda. É só informação simples. Sem a função dessa portaria. Portaria de quê? É uma ata de quê? É um boletim de quê? Se eu disser essa função, eu estou tipificando a minha informação. Eu estou falando do tipo de documento. Boletim de ocorrência. Boletim de notas. Boletim médico. Eu dei um sobrenome, eu dei uma função, eu estou falando do tipo documental. Ok? Então vejam bem, se eu falar só do suporte, é formato. Se eu falar só da informação, uma informação simples, peguem as questões. Traz o boletim amanhã. Eu estou falando da espécie. Agora, se eu der uma finalidade, um tipo, uma função para essa informação, eu estou falando do tipo documental. Então vejam bem, ata é espécie. Ata de posse, ata de reunião extraordinária, ata de qualquer coisa que eu dei um sobrenome, eu estou falando do tipo documental, ok? Então são 3 classificações diferentes. Tem mais 2 ainda. Gênero. Lá do começo da primeira aula. O que é um documento? Documento é uma informação registrada no suporte. Documento de arquivo, quando essa informação registrada no suporte tem alguma relação com o acumulador. Como é que eu registro a informação no suporte? É o gênero documental. Eu já falei para vocês, né, do gênero textual. Eu já falei para vocês que não existe o gênero tridimensional na arquivologia. A grande maioria dos gêneros são os gêneros textuais, tá? Então, quando a gente fala de gênero documental, é o modo de registro da informação no suporte. Daqui a pouco eu vou aprofundar essa lógica de gênero com você, tá? E forma, que é a 5ª classificação. É cada via documental. Cada versão do documento eu vou chamar de forma. Então, por exemplo, você faz um esboço de uma norma. Depois você tem a minuta da norma. Aí essa norma é uma lei, um decreto. Tem um decreto publicado. Aí tem uma atualização do decreto. Então, cada via ou cada versão, eu costumo chamar assim, tá? Via ou versão, a gente chama de forma. Cuidado para não confundir com formato. Formato é o suporte. A arquivologia fala que forma é tradição documental. Estágio de preparação e transmissão. Estágio de preparação por quê? Fazer um projeto arquitetônico, por exemplo, um projeto de uma casa. Você tem um esboço, depois tem um croquis, depois tem um projeto. Uma legislação, você tem um esboço, você tem a minuta, primeira via, segunda via, terceira, enfim. Então, estágio de preparação e transmissão de um documento. Tá? É a forma. Ok? Então, são 5 classificações, aqui um resumo, né, para você, da natureza de documentos. Formato é suporte. Quando a gente fala da espécie ou do tipo, eu estou falando da informação. Ok? Então, o papel é o suporte. Só que o papel pode ser configurado de vários formatos. Não esqueça disso. O que eu vou registrar ali? Questões. Questões é espécie. Questões de arquivologia, tipo de documento. Como é que eu registro as questões num documento, num papel? Pode ser em forma de texto? Pode. Aí eu estou falando do gênero. Sistema de signos ou códigos. Pode aparecer dessa forma na norma arquivística, tá?
Sistema de signos ou códigos é o modo de registro da informação no suporte. Isso que a gente vai chamar de gênero documental, ok? E forma, cada via, cada versão do documento, beleza? Aqui a gente está falando da natureza dos documentos, ok? É importante observar a questão do gênero documental. Como eu disse, nós temos vários gêneros. Aqui eu não me preocupo muito, eu sei que vocês vão tirar de letra. Tem um detalhe só que tem que observar, mas olha aqui comigo. A grande maioria dos documentos são gênero textual. Gênero textual eu registro através de texto, assim como os meus slides, né? Assim como o meu material está registrado através de texto. É o texto documental. Iconográfico são ícones, gravuras, imagens, figuras. Se for viajar, vai ter uma foto. Uma foto da paisagem é um documento? Não, é uma foto da paisagem. Agora, se você tirar uma selfie, aí é um documento de arquivo, tá? Iconográfico, ícones, portanto. Uma imagem estática. Eu tenho audiovisual, imagem em movimento, som e vídeo misturados, ok? Documentos sonoros. Documento sonoro é som, agora tem que tomar muito cuidado, tá? A CESP, a Sebrasp atualmente, já jogou no passado uma questão da seguinte forma, ó. Documentos com dimensões e rotações variáveis são considerados documentos sonoros. Você marcaria certo? Você marcaria errado? Ou deixaria em branco? Documentos com dimensões e rotações variáveis são documentos sonoros. Bom, você está vendo no meu slide, está escrito isso, né? Tem mais ainda, né? A norma, né? A dicionário de arquivologia traz para a gente que são documentos com dimensões e rotações variáveis, contendo registros fonográficos. Esse é o conceito de documento sonoro vigente. Não é simplesmente documento que emite som. Seria mais fácil, né? Agora, de onde é que vem essa definição? De onde raios vem essa definição de documento sonoro? Não tem ideia? Dimensões e rotações variáveis. Na aula passada, na primeira aula, eu falei para vocês, olha, a arquivologia ela é bastante retrógrada. Vocês vão se espantar com algumas coisas, vocês vão se assustar com outras. Mas é a base. É a base. Lá atrás, no passado, nos anos 30, 40, 50. Documentos com dimensões e rotações variáveis, contendo registros fonográficos, eu estou falando do bolachão, do disco de vinil. É de lá que vem a definição. Muito embora hoje eu possa gravar um áudio aqui, né? Tá aqui gravado o áudio, e é um documento sonoro. Então, só fica ligado nesse conceito, tá? O áudio que eu gravar hoje, aqui, seja no celular, por exemplo, né? Que você está ouvindo aí em casa, ele é chamado de documento digital. O que é um documento digital? Documento digital é um documento que precisa de um suporte para ser lido. Eu não consigo pegar simplesmente e ler, né? Se você pegar os meus slides e imprimir, você vai ter um documento textual. Você vai conseguir ler ou ler nu. Se você precisar necessariamente de uma tela, de um computador, de um tablet para fazer a leitura deles, eles são documentos digitais. Aliás, os meus slides aí que vocês estão acessando, eles são documentos textuais e digitais. Quer dizer, não é exclusividade, né? O fato de estar inserido em um modelo não exclui os outros. Aquela foto que você bateu, aquela selfie, é um documento iconográfico e digital ao mesmo tempo. Tá? Então você vai ter acumulação de gêneros e não tem problema nenhum. Documentos cartográficos vem de cartografia, vem de mapas, plantas. Você pega grandes dimensões e reduz para um documento palpável. Sempre vai ter uma escala, tá? Documento cartográfico sempre vai ter uma escala. E o documento micrográfico, depois mais adiante em uma aula posterior, a gente vai falar sobre micrografia, microfichas, microfilmes. Você pega uma dimensão, um documento de uma dimensão palpável e reduz para microfilmes, para microfichas e trabalha de modo mais reduzido, ok? Bom, aqui os gêneros documentais, portanto, tá? Tranquilo. O que tem que tomar cuidado com o gênero documental? De volta aqui, né? O que tem que tomar cuidado com o gênero documental? Você vai conseguir resolver todas as questões, não tenho medo disso. Dois detalhes muito importantes são as definições, como por exemplo documento sonoro, que vai aparecer como dimensões, rotações variáveis, e no gênero documental eu não tenho documento tridimensional. Não esquecem, apareceu tridimensional, nós estamos falando de museu, beleza? Finalizamos mais uma aula agora. Na próxima aula a gente vai começar uma parte mais prática da arquivologia. A gente vai entrar na natureza do assunto, a gente vai entrar em gestão documental, na teoria dos valores, vai ficar um pouco mais fácil de entender, beleza? Até a próxima aula então.